irmãos e minhas irmãs também. Que gostoso estarmos aqui para conversar um pouco mais sobre Jesus, seu Evangelho. O SEAC mudou um pouco o esquema de palestras que costumamos assistir. O SEAC agora dá os temas para nós palestrantes desenvolvermos o que vamos falar. Na primeira reunião que tivemos sobre isso, estávamos lá todos nós palestrantes, os temas já estavam escritos no slide que o Richard projetou. Logo de cara, um tema me tocou muito profundamente: a virgindade de Maria. Eu falei, meu Deus, eu não posso pegar esse tema. Só que um amigo naquela reunião comentou assim: Richard, você não acha que é muito polêmico a gente falar da virgindade de Maria? E o nosso chefe respondeu: polêmico se você quiser fazer polêmica com esse tema. Se você não quiser, não faça. Bom, eu falei, mas acho que vai cair para outro isso aí. Não sei se foi por algum motivo ou não, o Richard tirou a virgindade de Maria, do título, né? Pegou mal essa, hein? Putz. O Richard colocou assim: Maria, mãe de Jesus. E na hora do sorteio, estávamos lá vendo Maria Tatu Save. Puxa vida! Graças a Deus o Richard tirou a virgindade de Maria. E eu posso agora passar por cima desse assunto. Mas o nosso Richard, na segunda-feira, no dia que eu faria a primeira palestra sobre isso, lá na clínica, passando por um procedimento cirúrgico, comentou: Tato, hoje você, né? Vai falar da virgindade, né? Pelo menos põe a nossa posição. A doutrina pensa o que sobre isso? Mas faça sim o seu tema abertamente. Então eu comecei a estudar a Maria já faz uns 40 dias e vou dizer para você, antes tivesse ficado com a virgindade, é a parte mais bobinha, porque a grandiosidade desse espírito aqui, a grandeza dessa criatura que chamava-se Maria, é de uma iluminação tão profunda que quando você começa a estudar o assunto, orar por ela, pensar andando na rua, você começa a se envolver de tal maneira com a criatura e você paga um preço alto por isso, porque você começa a compreender o quanto que você precisa ter uma vida melhor, mais regrada, mais respeitosa, principalmente ao sagrado feminino. A condição de ser mulher, a condição de ser mãe, é o que será celebrado aqui hoje. E de algum modo, pensava, como que eu vou começar? Era abril do ano 33 da era cristã. Havia chegado os ventos da primavera e uma mulher, ajoelhada, orava a Deus e pedia proteção ao seu filho. Pedia proteção, assustada, aguardando uma notícia que não queria receber. Quando de repente a sua oração é interrompida com batidas assustadas e apavoradas, segundo Humberto de Campos. Ela abre, era um menino menor de idade, chamado João, com os olhos cheios de lágrimas, diz assim: mãe, prenderam ele. Ela serena diz: sobre qual acusação, João? Acusam-no de insurreição, mãe. Acusam-no de perturbador da ordem. E Pôncio Pilatos acaba de lavar as suas mãos, o que me fez vir correndo aqui contar para a senhora. Maria olha para João e diz assim: João, leve-me até Jesus. Ele tenta dissuadi-la: não, mãe, não é boa ideia, Jerusalém está vigiada, parece que os ouvidos estão em todo canto, fiquemos em casa, eu lhe faço companhia. Ela não responde nada, entra para dentro e volta com um manto na cabeça que a protegeria do fio e diz assim: João, ele é meu filho e o meu lugar é ao lado de Jesus. Essa é a pessoa que nós vamos discutir aqui hoje, onde se destaca grandiosas virtudes, entre elas amor, coragem e resignação, submissão à vontade de Deus nosso Pai, desígnio superior que nos fará melhor, nos fará feliz. O Jorge acabou de contar a história de uma mãe que se afastava de uma criança para não vê-la sofrer.
Eu sei que tem mulheres ou mães que com justiça e com boa explicação não vão no velório dos filhos, do marido, do irmão, porque não quer memorizar aquela cena. Mas Maria prefere passar passo a passo cada chicotada, cada tortura, cada suspiro do fim da vida de Jesus, seu filho, ao lado dele. Maria entende a sua posição como a mãe que precisa acompanhar todo o martírio, estar com ele dando apoio, um sorriso, um olhar, caso Jesus precisasse. Maria, então, muda todo o comportamento de uma mãe que correria e imploraria aos soldados. Não correu para os guardas e implorou misericórdia. Ele é um justo. Ele não fez nada para passar por isso. Não, ela não vai fazer escândalo. Ela vai fazer companhia emocional a Jesus, caso ele precisasse. Eu concordo e dou razão a muitas mamães que não conseguem ir no velório do filho, ou do esposo, ou do irmão, ou de quem quer que seja, para não guardar na memória aquela imagem. Prefere ficar em casa. Maria optou em ir, oferecer a Jesus, quem sabe, um olhar, um sorriso, de que mamãe está aqui. Maria só conversa com Deus, pedindo força a Jesus, pedindo proteção a Ele, e assiste calada à crucificação. Nos ensina que talvez a mãe tenha um papel diferente do que a gente às vezes tem mediante desígnios de Deus para nós, mas sim acompanhar a força, a vitória de Jesus. Desse modo, pessoal, Maria para nós mostra que não era qualquer espírito, não era qualquer criatura que estaria ali naquela missão grandiosa de gerar em seu ventre a criatura mais iluminada que já passou aqui pela terra, o nosso Mestre Jesus, o único Espírito perfeito ou puro que nós temos conhecimento. Falar de Maria fica muito difícil em 25 minutos. Eu sempre gostei de me aprofundar muito e eu tenho aqui assuntos para 3 horas e 48 minutos de seminário, aprofundando um pouco sobre esta criatura. Mas vai dar para dar por cima um pouquinho, falar alguma coisa que o nosso chefe pediu e dar uma posição do que a gente pode pensar, quem foi essa mulher. Mas falar da figura carnal de Maria, pode estudar, podemos. Se você quiser estudar, estuda o livro dos judeus. Estuda o povo hebreu de Flávio José, você vai entender bem como era o comportamento dela. Não se tem notícia dos pais de Maria, possivelmente eram judeus, porque Maria era judia. Casa-se com um homem, José, judeu também. Tem um filho, ou mais de um filho, um deles Jesus, judeu também, da tribo de Judá. Mas se preocupar com isso, ficaria uma palestra procurada no dicionário. E eu não procurei essa palestra no dicionário. Eu procurei essa palestra na literatura espírita. A doutrina que para mim é a que mais explica e respeita a mulher, o sagrado feminino. Porque em 563... da era cristã, teve um concílio papal, o qual se decidiu, a mulher tem alma sim. Tem alma sim. Mas, eu acho que estávamos equivocados. Vamos deixar que elas tenham. Aconteceu em 563, num concílio de papas. Decidiu, a mulher tem alma. A doutrina espírita nunca compartilhou tamanho absurdo. A doutrina espírita diz que sempre somos espíritos que não têm sexo, e que ora encarnamos como mulher ou como homem para cumprir mais uma função, mais um trabalho digno da nossa vida para o caminho da felicidade eterna, quando seremos espíritos perfeitos, como Jesus um dia espera por nós chegarmos lá. Maria era uma pessoa que cresce de acordo aos dogmas judaicos, e se você quer entender esses dogmas, você lê sobre a religião judaica. Mas entender a figura física de Maria significa pouco para nós. A beleza está em algumas obras da literatura espírita que mostram quem era aquele espírito, qual a missão daquela criatura ao nascer, ao viver a dor que trespassaria o coração, como disse Simeão para ela, segurando Jesus no colo quando ela entrou no templo. A dor atroz de um espírito que precisava ser muito elevado para passar bem essa situação. Há um livro, um dos grandiosos livros da nossa literatura, chamado A Caminho da Luz, onde Emmanuel diz: no que nos é dado saber, em 2 oportunidades os Cristos, uma comunidade de espíritos angélicos, se reuniram para deliberar sobre a terra.
A primeira reunião foi quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar e, como o Jorge comentou, começou a ficar perto, numa certa distância favorável a haver água na forma líquida, a haver vida lá, e se decidiu, é este planeta então que será o berçário dos meus irmãozinhos caçulas que vão encarnar ali. Passado milhões de anos, há uma segunda reunião, diz Emmanuel, que vai decidir sobre a vinda de Jesus, a encarnação do Mestre. E Haroldo Dutra Dias diz: não é concebível se raciocinar ou compreender que pauta foi tratada nessa segunda reunião. Mas 2 pontos quase certos que nós temos. Quem vai ficar na governadoria espiritual do orbe, já que o governador vai encarnar pessoalmente, Jesus? E o segundo, quem será a mãe dele? Porque todos são muito importantes: Simão Pedro, José, Tiago, Judas, todos espíritos calculadamente na situação de cumprir o trabalho, mas um teria uma íntima relação com Jesus. A mãe, como nós sabemos, tem uma íntima relação com o seu nenê, a mãe que vai gerar em seu ventre o corpo físico daquele que vai encarnar lá dentro. Este espírito, diz a literatura espírita o seguinte: seguramente não poderia ser um espírito de evolução mediana, pois sua atmosfera psíquica deveria estar sempre impregnada dos mais puros fluidos gerados pela mente, pelo pensamento dela, proporcionando gestação adequada à encarnação daquele espírito perfeito, o Rabi da Galileia. Então não poderia ser qualquer um de nós, mesmo que Deus decidisse: Tato, você vai encarnar como mulher, será a mãe de Jesus. Eu não conseguiria gerar a gestação, porque meus pensamentos não se equilibram com o que eu precisaria conseguir. Não consigo pensar melhor. Eu estou problemático e preso a um pensamento ainda material, egoísta, orgulhoso, coisa que Maria já não tem mais. Não daria para ser um espírito como qualquer um de nós, porque há muita incompatibilidade de pensamento, nós atrapalharíamos demais a encarnação de Jesus. Quando Kardec comenta sobre isso, ele embeleza de uma tal maneira o feminino, a mãe, o sagrado corpo de mulher que gera um ser, e ele comenta dizendo que este ato só poderia ter sido dado a um espírito imaculado, limpo. Mas essa questão de imaculada que Kardec também explica está num título chamado Doutrina dos Anjos Decaídos, da Revista Espírita, onde ele conta que alguns outros orbes habitados, outros planetas, quando vão evoluir, aqueles espíritos que não merecem mais ficar naquele lugar, porque são muito bagunceiros, não são pacíficos, são degradados a outros planetas que, encarnando, por exemplo, na Terra, vai ajudar demais o planeta, que é muito atrasado ainda. Ele diz que este termo, Imaculada Conceição, significa que Maria não era um desses espíritos que veria a Terra, impulsionaria, porque é um espírito superior, mas foi rebaixada. Ele disse: não, na Revista Espírita, Deus enviou um espírito puro. E eu procurei muito a explicação dessa palavra puro. Não é o puro da escala espírita, é o puro limpo, sem sujeira de débitos para estar ali naquela missão. A Imaculada Conceição, que não pertencia à raça culpada e exilada, que nós sabemos que é de Capela, para encarnar na Terra e desempenhar sua augusta missão de ser mãe de Jesus. Do mesmo modo que, de vez em quando, envia espíritos superiores que encarnam a fim de impulsionar o progresso e apressar o desenvolvimento do planeta. Maria, então, era a Imaculada Conceição, e pode ser de Fátima, qualquer nome, e ela aparece em muitos lugares, e cada país dá um nome diferente para a mesma pessoa, para o mesmo espírito. Imaculada Conceição é o que Kardec coloca. Ele diz: esse espírito não estava numa condição de espírito degradado, e sim numa condição por demais evoluída, e veio para uma missão, mas não era puro como Jesus, era espírito bom ainda da escala espírita. Dessa situação, pessoal, nós entendemos que Maria é uma trabalhadora com Jesus,
ela era um espírito, ou é um espírito, não homem ou não mulher, o espírito não tem sexo, mas que encarna aceitando uma missão difícil de ser mãe de Jesus, porque o que Jesus passou e a dificuldade, a dor que ela teria que suportar bravamente, mostra a envergadura moral desse espírito. Por que aconteceu isso? E vocês podem ler esses lados da capela, vocês podem ler A Caminho da Luz, conta que espíritos que não mereceram mais ficar naquele planeta, que melhorava, que estava sendo mais manso, espíritos bagunceiros, muito desordeiros, nada mansos, foram degradados. Vocês não vão mais estudar nessa escola, nós vamos colocar vocês numa outra escola e vocês vão ajudar a impulsionar. Esses espíritos aqui se destacam, são extremamente mais evoluídos que nós, para a gente ver o nível que nós estamos. Aí você pega, por exemplo, um menino que está no primeiro colegial e põe ele para cursar na 5ª série. Por mais que seja um ruim aluno, ele vai tirar de letra o assunto de lá. Mas Maria não era um desses espíritos, diz Kardec. Ela estava acima disso, muito acima. Por isso ele diz, imaculada, não traz aquela mácula da expulsão do paraíso, conceito alegórico que nós temos com Adão e Eva. Não houve expulsão para ela. Maria é um espírito que não trouxe mancha alguma, vem para mais uma missão. Não era espírito perfeito, não era puro, mas tinha superioridade a esses espíritos degradados, não participava mais disso. E desse modo, pessoal, nós entendemos que Maria é uma colaboradora da obra de Jesus, é uma trabalhadora que veio para impulsionar para nós o Evangelho, veio dar cumprimento, porque Jesus poderia vir sozinho, poderia, mas seria muito complicado para ele viver em ambientes se não tivesse espíritos que o apoiassem nessa grandiosa missão. E se vocês quiserem saber mais sobre ela, no livro Memórias de um Suicida, escrito por Camilo Castelo Branco, na psicografia de Ivone Pereira do Amaral, há um hospital lá dos servos, da Legião dos Servos de Maria, e são espíritos liderados por Maria, que ajudam pessoas que se suicidaram, que cometeram a pior morte que tem, mas Maria, para se entender o amor, vai ajudar Judas em situação de sofrimento, para que ele possa se resgatar. Maria Dolores tem um poema incrível sobre isso. E lá também tem um hospital chamado Hospital Maria de Nazaré. Para fazer a palestra, eu peguei e li várias histórias onde Maria participou do Evangelho. E é muito interessante e bonito ver como a nossa doutrina consegue explicar certas passagens aparentemente indiferentes pela posição e postura da doutrina do conhecimento que nós temos trazidos e codificados por Allan Kardec, que recebeu dos espíritos. Nós sempre colocamos que o corpo feminino ou masculino são oportunidades diferentes que o espírito estagia para evoluir e chegar à perfeição. Deste modo, a nossa doutrina, para mim, é a que melhor consegue explicar o que significa Maria, Miriam, Senhora da Luz. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Toda vez que aparece a palavra, um nome com El, é alguma coisa com Deus. Gabriel, Israel, Daniel, Emanuel. Gabriel é mensageiro de Deus. Emanuel é Deus conosco. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem, está na Bíblia que eu tenho, católica, uma Bíblia que me ajudou muito quando eu era católico e estudava a doutrina católica. Uma virgem casada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Só que interessante é que há uma referência no Velho Testamento, dita por um profeta chamado Isaías, desse acontecimento. Está em Isaías 7,14, e ele diz assim, no Velho Testamento: ouve vós, casa de Davi. Maria, José, esses são da linhagem de Davi. Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, sim, a palavra que ele usa é alma, do hebraico. Jovem, donzela, menina muito nova. Mas se ele quisesse usar a palavra virgem, sim, ele colocaria betulá. Ele coloca jovem, alma, donzela. Eis que uma donzela está grávida.
Uma menina que no máximo deve ter 14 a 16 anos. Maria devia ter uns 14 anos de idade, no máximo 16. E darás à luz a um filho, lhe colocará o nome de Emanuel. Na nossa Bíblia católica, ao voltar, não está escrito jovem nem donzela, está escrito virgem também, das palavras de Isaías. Só que há uma outra Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, que é mais confiável na tradução, que está escrito donzela, e comenta assim: a tradução grega traz a palavra virgem, precisando assim o termo alma, que quer dizer donzela, jovem, quer dizer jovem casada recentemente, sem explicitar mais nada. Então esse conceito, como o Chico Buarque uma vez cantou numa música: olha, será que ela é moça? O que é ser moça aqui? Será que ela já transou? Será que ela é virgem? Não é se ela é homem ou moça ou moço, não é essa dúvida. Será que ela é maior de idade ou menor? Não, pega o RG dela que você vai saber. Mas será que ela é menina moça? Como se diz em linguagens muitas vezes. Esse é o posicionamento dessa tradução. Só que na nossa Bíblia também católica, em Deuteronômio 18, aparece a palavra que Deus combate o espiritismo. Como assim, se não existia a palavra espiritismo? Qual palavra do hebraico foi traduzida para espiritismo? Como alguém pode proibir algo que só vai surgir muito tempo depois com um homem chamado Allan Kardec, que criou a palavra espiritismo? Me parece que há uma certa incoerência suspeita nessa questão, que não muda nada para mim mesmo. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: se chegássemos ao povo judeu agora e falasse assim para ele: você, judeu, aqueles caras que tem a trancinha, ou qualquer uma das vertentes, você conhece a Sagrada Família, Jesus, Maria e José? Sim. Maria era virgem mesmo? Não, pois ela não teve Jesus? Não, mas falam que ela... Como assim? Do que você está falando? Como assim virgem? Uma mulher que, se não tivesse filhos, e Maria teve mais filhos do que Jesus, mesmo que Jesus tivesse sido concebido do Espírito Santo, ela teve outros filhos que não foram concebidos do Espírito Santo, e não diminui em nada isto, uma menina. Isso engrandece, porque no corpo da mulher também produz vida, e não é só como no meu corpo, do Moisés e do Jorge, que só produz coisas que nós deixamos no vaso sanitário. Não, produz vida no corpo feminino. Isso é belíssimo, e não nossa doutrina se admite colocar impureza onde não há impureza, e assim beleza. Este modo, num concílio de Constantinopla, em 553, há mais de 1500 anos atrás, segundo esse dogma foi criado: Maria é virgem, tá bem? Vamos convencionar que é isso. Ela já ganhou a probabilidade de ter alma, mas essa especial vai ser virgem. Por quê? Porque não é possível que um iluminado venha de uma coisa tão pecaminosa assim. Nós não enxergamos assim. Essa é a posição da doutrina. É uma donzela, é uma menina nova, ela não é casada. É lógico que ela é virgem, ela não é casada. Mas depois da concepção matrimonial, é natural que as crianças nasçam pelo caminho que Deus criou para a gente nascer. Para nós espíritas, Allan Kardec pede: se a coisa se chocar demais entre ciência e religião, confia na ciência. A concepção de que Maria recebe do Espírito Santo abre precedente demais para a gente começar a falar: mas Jesus passou pelo estágio de infância normal? Normal. Ele tinha um DNA? Tinha. Mas a concepção não houve. Mesmo assim, Maria, se tivesse acontecido, e pode ser, tudo bem, ela teve outros filhos com José. Se você ver no povo judeu uma mulher que não pudesse ter filhos, é uma mulher problemática. O marido tinha direito de tirá-la de circulação, desposá-la, ou então ela arruma uma escrava para dar herdeiros para o patriarca. Era muito chocante uma menina ser estéril, era complicado. Então, não fazia-se ideia essa questão. O que nós colocamos e vemos aqui, pessoal, é que essa questão não importa muito. A beleza de Maria vem de outro modo, mas o que a gente quer colocar é assim: a doutrina referencia o sagrado feminino, a sagrada beleza de uma mãe gerar uma criança, porque Deus criou uma lei, e na minha opinião, o sistema de reprodução é o mais bonito sistema que existe na história humana. Mais do que o sistema digestório, circulatório. Por quê? Porque une dois seres que numa reunião de amor
dão metade dos seus gametas, 23 cromossomos de um lado e do outro, e geram um novo ser, com características minhas e tuas, que vão doar o melhor de si. Tudo que a minha natureza como hominídeo melhorou até agora, eu deixo para o meu herdeiro, somado com você, que se você aceitar, eu tenho metade de um mapa, que junto poderemos construir um outro organismo, que vai receber mais um espírito, e vai melhorar. Essa é a nossa posição, e que se isso foi criado por Deus, não há brecha na lei do nosso Pai, há brecha na nossa mente poluída, porque não há sujeira na relação sexual para Deus, sim para nós. Porque nós vendemos sexo, prostituímos as pessoas, nós fazemos promiscuidade, algo lindo e limpo. Mas a nossa condição de mente ruim coloca que não é possível que tenha acontecido assim. Essa é a nossa posição. Duas metades que vão se completar e gerar mais uma criança, com o meu lado bom, com a minha evolução como hominídeo e a sua, e assim evoluir a espécie. Se Jesus tivesse saído, e para eu aceitar que houve uma concepção espiritual de Jesus, eu preciso aceitar que há impureza na relação sexual. E não há impureza. A relação sexual é uma maneira que Deus criou para nós nos reproduzirmos, e todos os animais do reino animal. Deste modo, para nós espíritas, não vem muito ao caso, mas nós temos que Maria é uma mulher sagrada, porque é uma mãe digna, que respeitou o seu esposo, seu filho, e lutou até o fim para cumprir bem a sua missão. Eu não posso apontar aqui uma mamãe que está grávida e a família fica feliz. Parabéns, que lindo, você está grávida, como se isso a diminuísse, a tornasse impura. Por isso, lá do Velho Testamento vem a informação de que Maria é uma mulher virgem, porque não poderia conceber um iluminado, e desse modo faz com que o sexo seja sujo, seja aporcalhado. Mas vejam bem, nós colocamos sujeira nas coisas, Deus não. As mãos podem curar ou ferir, as bocas podem falar palavras que consolam ou que maltratam. Será os nossos órgãos sexuais condenados às trevas? Perguntou Chico Xavier no Pinga Fogo. Só porque eu tenho isso, admite-se no Velho Testamento ser chamado de partes vergonhosas do ser humano? Quem pôs vergonha aí? Deus? Da onde está a criação sublime e maravilhosa, onde todos os animais da espécie do reino animal, e algumas até do reino vegetal, porque há masculino e feminino também no vegetal, que doam-se as suas partes mais puras, lapidadas por milênios, por milhares de anos, para a gente hoje ter um corpo mais angelical, melhor, mais apropriado ao que somos como espírito. Mas eu preciso, pessoal, era para estar faltando 20 minutos para acabar a palestra, dizer uma coisa para vocês. O Chico Xavier amava Maria, tinha uma paixão louca por essa mamãe, e ele disse o seguinte: Emmanuel, eu queria tanto saber como que era o rosto da Maria, você não pode ir lá onde ela está e ver e me contar? Chico, você não está regulando, né? Você acha que eu tenho acesso a uma esfera tamanha e elevada como Maria? Mas eu nem chego perto, não posso ir lá, não sei, não é porque eu não quero. Ai, mano, pergunta para alguém, para perguntar para alguém tem que perguntar para um, vai perguntar para o outro, vai perguntar para o outro, até voltar já alteraram. Tudo bem. Mas ele leu o livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, Ivone Pereira do Amaral como médium, e falei: mano, lá no Hospital Maria de Nazaré tem um quadro de Maria, vai lá que você pode ir lá, vai lá ver como é que é esse quadro, me explica. Tá bom, Chico, eu vou. Aí, mano, foi lá, olha o quadro, vê, e quando volta começa: Chico, ela tem assim, não estou entendendo, mano, não estou conseguindo captar, olho claro ou escuro, mais esticadinho. Chico, contrata alguém, a gente faz um retrato falado para ela. Contrata um homem. É mais assim? Não, passou. O rosto é mais... vai pintando, faz esse desenho. Não passou. Foram mais de 20 sessões para conseguir. Vai. Isso, para isso, é isso. Essa é a Maria. E é esse quadro aqui, pessoal. Essa mulher aqui. Maria, Chico Xavier, Allan Kardec. Esse eu não sei bem quem é. E eu vou pedir para o nosso projetor
projetar uma imagem para vocês verem uma coisa muito interessante. Esse foi o dia em que o Chico recebeu e ficou pronto. Esta é Maria que vocês viram aqui. Está um pouquinho claro demais, mas o nosso diretor é rápido. Se quisesse apagar esse aqui, diretor. E este quadro está representado em vários pontos. E eu queria depois pedir ao nosso diretor que projetasse para vocês a verdadeira e grandiosa imagem desta menina, de Maria de Nazaré, entendendo que realmente quando Jesus diz: eu não vim destruir a lei, ele provou: eu vim de um jeito normal, não preciso de nada de especial, porque a lei do meu Pai é perfeita, a minha grandeza está no meu espírito, não no meu corpo. Mas esta é a menina que Emmanuel ditou para o Chico. E enquanto vocês vão vendo esse rosto, eu vou ler um trecho do Boa Nova para vocês, que eu gostaria de ler mais partes, mas é a reta final da vida dela. Depois que Jesus morre, Maria vai morar com o apóstolo João, aquele menino que não era filho dela, apesar de chamá-lo de mãe, lá em Éfeso. E lá, diz assim Humberto de Campos. Será que eu consigo, professor, ler isso aqui? Toda a bravura de Maria a ponto do Chico um dia falar para uma mãe aflita que estava chorando muito porque não recebeu a notícia de um filho. Ele diz assim para ela: mãe, você não recebeu um recado? Mas confia em Maria, peça a ela que te ajude, porque só uma mulher, um coração de mulher que também perdeu um filho, sabe o que você está sentindo, e ela vai te ajudar. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 30, diz assim, pequenos trechos: a velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. De súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-lhes os lares, metiam-nos a ferro nas prisões. Falava-se de festas públicas em que corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Boa, diretor, boa. Perfeito. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor de seu filho. Enlevada nas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu caminho, venho fazer-te companhia e receber a sua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar como sempre e como para todos, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados, sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir a ela alguma coisa. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguissem explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de profunda emoção, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou também ali as úlceras causadas por cravos do suplício. Não pôde mais,
E a hora que o Humberto Campos quer não pôde mais, é porque não dava mais, né, meu? Chega, o que está acontecendo comigo, peregrino? Quem é você? Meu filho, as úlceras que te fizeram. Quer dizer, mãe está preocupada ainda com o machucado do menino, né? Não conseguiu dominar o imenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um gesto de humildade para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos seus pés, o de Jesus, e osculá-los, beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés dela, beijando as mãos e disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Desse momento em diante, Maria já não falou mais. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura de seus derradeiros laços que aprendiam a vida material. Mas quando isso aconteceu, não viu mais Jesus, mas sim extensas multidões de entidades angélicas que cercavam, cantando hinos de glorificação. Lembrou-se então de que aquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema da vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. E ela ouviu dos anjos assim: mãe, o que a senhora quer fazer? Quer que a levemos a Jesus? Ele está à sua espera. Se fosse eu, pessoal, vamos embora agora para Jesus, que eu quero ser o rei dos anjos. Mas eu não poderia gerar Jesus, porque ali estava um espírito praticamente puro. E ela diz assim: não, meus filhos, eu quero ver ainda algumas pessoas, porque sei que tem cristãos à beira da morte, esperando o dia amanhecer para ser jogada às feras, nos sombrios cárceres do Esquilino, em Roma. Mas ela falou: não, há pessoas esperando o dia amanhecer para morrerem na arena. Eu quero encontrá-las. E ela vai. Olha, e de um por um Maria vai orando, falando palavras que confortam, e eles sentem no coração uma ternura profunda, quando de repente ela vê uma jovem e se lembra de si própria, a sua juventude, quando também aceitou uma brava missão de receber Jesus. Vai no ouvido daquela menina e diz: foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e magro, disse ao seu ouvido: canta, minha filha, canta, tenha bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Essa é a Maria. E eu digo a vocês, todos que estiverem então amargurados, façamos isso, peçamos a ela. E mesmo eu sendo católico um tempo e me convertendo espírita, algumas coisas eu não consegui deixar de fazer: orar a Maria e chamá-la de mãe. Hoje é o dia da avó, mas para ser vovó tem que ser mamãe como pré-requisito. Então, a todas as mamães aqui hoje já se entenderam, porque Maria explicou o significado da palavra incondicional para a gente. É aquela pessoa que está ao lado do seu filho, cumprindo a ordem de Deus. E então, em nome de Maria, eu queria pedir isso para vocês hoje. Em nome de Maria, a pessoa que, na minha opinião, une as religiões, porque Maria, para os espíritas, é um espírito quase que a nível de Jesus. Maria, para os católicos, nossos irmãos católicos, representado aqui pela minha mãe, é um espírito iluminado, que é a nossa mãezinha, virgem ou não, que não interessa, isso não muda nada mesmo. Mas para os evangélicos, para os muçulmanos, há um respeito enorme na família sagrada, Jesus, José e Maria, ao qual Maria recebe a oportunidade e aceita sem pestanejar: anjo Gabriel, faça de mim a serva do Senhor. Diretor, projeta então mais uma vez. Vocês estão conseguindo enxergar?
fazer como ela pediu, como se nós estivéssemos sem refrão, sem ensaio, porque então indo para o caminho da morte, em nome de Jesus. Graças a Deus, a vida é leve para a gente, mas para aquela menina que ouviu isso, o canto aliviou o sofrimento dela. Nossa, tá feio aqui. E eu falando dos médios, limpa esse nariz, médio. Ave Maria, Mãe abençoada, jovem imaculada, é santa semente do amor. Maria, Mãe de Jesus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Mãe generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Por isso sempre vou dizer: abençoada Maria, abençoado Espírito de Deus, que aceita a encarnação para mais uma grandiosa missão: ser mulher, gerar em seu ventre um fruto sagrado que viria à terra para nos fazer melhores, para nos fazer felizes. Todos nós que aceitamos a vida de Maria, aceitamos a beleza do amor, a beleza da família, do sagrado feminino. Maria para nós é um Espírito de Deus que nos ama e que no momento de angústia que vocês tenham, peçam a ela: Mãe, roga por nós, olha por mim, porque sou seu filho amado. Mãe de toda a humanidade, quando Jesus diz na cruz para João: Filho, esta é sua mãe. Mãe, este é seu filho. Ele queria dizer: a senhora mãe é a mãe de toda a humanidade. Sagrada Maria, obrigado por tudo e pelas orações que a senhora atendeu para fazer essa palestra de hoje. Que Jesus nos abençoe e que Maria também.